Aí sim, minha galera abençoada. John Olok na voz. E hoje a gente vai mergulhar na história de um dos profetas mais sinistros, mais importantes e mais visionários de toda a Bíblia. Um cara que viveu mais de 700 anos antes de Cristo, mas que descreveu a vinda, a vida e a morte de Jesus com uma precisão de sniper. Pega a visão. Hoje a gente vai desenrolar a história completa de Isaías, o profeta da visão de águia. A gente vai ver como um homem da nobreza, que vivia perto do poder, teve um encontro com Deus que quebrou ele no meio e o transformou no porta-voz do juízo e da esperança para uma nação em crise. É uma história de santidade, de denúncia social, de profecias de arrepiar e, acima de tudo, do anúncio do Messias que viria. Se você tá pronto para entender por que o livro de Isaías é chamado de a Bíblia em miniatura e como um cara do Velho Testamento pode falar tanto com a gente hoje, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje vai te dar uma visão panorâmica do plano de Deus. Bora nessa! Pra gente entender o Isaías, a gente precisa primeiro sacar o contexto da treta. Ele viveu numa época de crise total em Judá, o reino do sul de Israel. Por fora, parecia que estava tudo bem, tinha prosperidade, alianças políticas, mas por dentro, o bagulho estava doido. A idolatria estava comendo solta, a injustiça social era gigante, os ricos explorando os pobres, e a galera vivia uma religião de fachada, cheia de rituais vazios. E é no meio dessa bagunça que a gente encontra o nosso mano Isaías. Ele não era um Zé Ninguém, não. Provavelmente era da nobreza, tinha acesso ao palácio, era um cara culto e bem relacionado. Mas a vida dele vira de cabeça para baixo no ano em que o rei Uzias morreu. O rei Uzias tinha tido um reinado longo e próspero, e a morte dele deixou um vácuo, um sentimento de incerteza no ar. E foi nesse momento, lá em Isaías capítulo 6, que Isaías teve a visão mais sinistra da vida dele. Ele não viu um anjo, não teve um sonho, ele viu o próprio Deus. Ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vá! Imagina a cena, o trono do rei da terra estava vazio, mas o trono do rei do universo estava ocupado e glorioso. Acima do trono havia serafins, anjos de 6 asas, que cobriam o rosto e os pés por causa da santidade de Deus, e clamavam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O som era tão poderoso que as portas do templo tremiam. E qual foi a reação do Isaías? Ele não achou da hora, não tirou uma selfie, ele ficou apavorado. Ele gritou: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um encontro verdadeiro com a santidade de Deus não te faz sentir o cara, te faz sentir um pecador. A primeira coisa que a luz da glória de Deus revela é a nossa própria sujeira. Isaías, mesmo sendo um cara bom, se viu como impuro na presença da perfeição. Mas Deus não o deixou naquele desespero. Um dos serafins voou até ele com uma brasa viva tirada do altar, tocou na boca dele e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ele foi purificado pelo fogo de Deus. E só depois de ser quebrado e purificado, ele ouve a voz de Deus perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o Isaías, que segundos antes estava se sentindo o pior dos homens, agora purificado e perdoado, responde com a frase que todo crente deveria ter no coração: eis-me aqui, envia-me a mim. Quebrada celestial de rendição. A missão que Deus deu para ele não era fácil não, era para pregar para um povo de coração duro, que ia ouvir e não entender, ver e não perceber. Mas ele foi. O livro de Isaías é gigante, 66 capítulos. E a mensagem dele pode ser dividida em 2 partes principais, como se fossem 2 tempos de um jogo. Primeiro tempo, capítulos 1 a 39, o papo reto do juízo. Nessa primeira parte, a mensagem de Isaías é dura, é um papo reto, um tapa de luva de pelica na cara da nação. Ele chega rasgando sem aliviar. Ele denuncia a hipocrisia religiosa. Lá no capítulo 1, ele manda essa em nome de Deus: eu odeio as festas de vocês, as luas novas, os sacrifícios. Estou farto. As mãos de vocês estão cheias de sangue.
Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o órfão, cuidem da viúva. Deus estava dizendo: eu não quero o seu ritual, eu quero o seu coração. Não adianta vir para o culto no domingo e passar a perna nos outros na segunda. Ele denuncia a injustiça social. Ele desce a lenha nos ricos que exploravam os pobres, que roubavam as casas das viúvas, que se embriagavam em festas de luxo enquanto o povo passava fome. A mensagem dele era clara: uma fé que não se transforma em justiça social é uma fé morta. Ele denuncia a confiança em alianças políticas. Os reis de Judá, com medo dos impérios vizinhos como a Síria e a Babilônia, viviam fazendo acordinhos políticos, confiando em exércitos humanos em vez de confiar no Senhor. E Isaías avisava: essa confiança de vocês em cavalos e carros de guerra vai dar muito ruim. A sua segurança não está no Egito, está no Senhor dos Exércitos. Mas mesmo no meio de tanto anúncio de juízo e destruição, sempre tinha um fio de esperança. Ele prometia que um remanescente, um pequeno grupo fiel, seria salvo. E ele começava a plantar as sementes da maior promessa de todas. Segundo Tempo, capítulos 40 a 66, a consolação e a glória futura. A partir do capítulo 40, o tom muda completamente. É como se a tempestade do juízo tivesse passado. E agora Deus viesse com um abraço, com a consolação. A primeira frase do capítulo 40 já é: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Nessa segunda parte, Isaías olha para o futuro distante e começa a descrever a obra do Messias de um jeito tão, mas tão detalhado, que o livro dele é chamado de O Quinto Evangelho, as profecias messiânicas, o trailer de Jesus Cristo. Isso aqui é ouro, anota aí. Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus. Ele pintou um retrato do Messias com uma riqueza de detalhes que é de arrepiar. Se liga nesse trailer que ele passou 700 anos antes do filme estrear. O nascimento virginal, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Pá! A profecia que o anjo citou para José lá em Mateus, o rei divino, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele não seria só um rei humano, ele seria o próprio Deus, o servo sofredor, Isaías 53. E aqui, meu parceiro, a parada fica sinistra. O capítulo 53 de Isaías é a descrição mais detalhada e dolorosa da crucificação de Jesus em todo o Velho Testamento. É tão preciso que parece que o Isaías estava lá, ao pé da cruz, narrando a cena. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Versículo 3. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 4 e 5. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 6. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Versículo 7. O Messias que os judeus esperavam era um leão vitorioso, um rei que ia esmagar os inimigos. Mas Isaías revelou o grande mistério. Antes de vir como leão, ele precisava vir como um cordeiro sofredor. Ele precisava morrer pelos nossos pecados para que a gente pudesse ser curado. A cruz não foi um acidente, foi o plano de Deus revelado 700 anos antes. Se essa visão não te arrepia, você precisa checar seu pulso. Já comenta aí. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. A visão do futuro, novos céus e nova terra. E para fechar com chave de ouro, Isaías não para na cruz. Ele olha ainda mais para frente e descreve a vitória final de Deus, a restauração completa de todas as coisas. Lá no final do livro, capítulos 65 a 66, ele fala da criação de novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro nem clamor.
um lugar de paz onde o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, é a mesma visão que o apóstolo João teria no Apocalipse. Isaías já estava dando o spoiler do felizes para sempre, do plano de Deus. E aí, minha galera, que jornada! A história de Isaías é a história de um homem que teve um encontro real com a santidade de Deus e nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou a voz de Deus para uma geração, pregando uma mensagem de duas faces: o juízo contra o pecado e a hipocrisia, e a esperança inabalável na vinda de um Salvador. O livro dele é um mapa completo do plano de Deus. Mostra nosso problema, o pecado, a solução de Deus, o servo sofredor, e o nosso futuro glorioso, os novos céus e a nova terra. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que o chamado de Isaías, onde ele se sente totalmente impuro e depois é purificado, te ensina sobre como a gente se aproxima de Deus? E a precisão das profecias dele sobre Jesus fortalece a sua fé? Solta o verbo nos comentários. E se essa viagem pela vida de um dos maiores profetas da Bíblia abriu sua mente, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa caminhada pela palavra. Paz.